Olá pessoal, como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão mara? Primeiro eu queria agradecer imensamente pelas pessoas que chegaram aqui esses dias, nessas últimas semanas. Essas 2 últimas semanas foi uma coisa surreal para mim. Eu recebi muitas mensagens, muitas mulheres, né, chegaram aqui, muita gente pedindo ajuda. Então eu venho agradecer imensamente por vocês abrirem esse espaço para mim na vida de vocês, me darem esse tempinho para me ouvir, né? Então desde já eu peço que vocês fiquem com a minha intenção e que de fato eu venha colaborar e contribuir com a vida de vocês de alguma forma, né? Ajudar de alguma forma. Então fiquem com a minha intenção e absorva aquilo que vocês acharem que faz sentido para vocês. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre apego, sobre entender que os ciclos se iniciam e se encerram, e é uma questão que não tem fórmula mágica. Então eu não vou chegar a entregar algo que vocês vão comprar ou vocês vão consumir e vai mudar a vida de vocês. É um processo, é um aprendizado a cada dia. Enquanto mais a gente toma consciência sobre isso, mais a gente internaliza e muda a condição e como isso vai reverberar na nossa vida. Então é algo que eu também tenho buscado todos os dias e tenho tentado aprender, tenho tentado trazer para minha vida, né, e fazer isso uma realidade, né? Então, assim, eu escuto muitas pessoas falam comigo que tem problemas para entender que o que acabou, acabou e como seguir, né, o que eu fiz para melhorar. E na verdade foi uma questão de tomar consciência de que o que tinha que acontecer aconteceu naquele momento e que chegou o momento, né, de encerrar de fato, de mudar e de seguir a vida. E no momento que eu tomei consciência disso, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a fluir de fato. Quanto mais a gente tentar prender algo na nossa vida, quanto mais atenção a gente dá a esse sofrimento, mais esse sofrimento causa impacto em nós. Então, é entender que tudo tem um momento certo para começar, tudo tem um momento certo para se encerrar. Se a vida é assim, por que não as nossas escolhas, né? Então, se a gente não tem como controlar quando uma pessoa vai nascer e nem quando a pessoa vai partir, então por que a gente tenta controlar as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, sendo que é a partir disso que a gente decide se a gente vai estar vivendo ou se a gente vai estar nos matando aos poucos. Porque quando a gente tenta prender algo na nossa vida, né, a gente está impedindo que a nossa vida possa fluir. E isso, de certa forma, é um jeito de matar, né? Matar uma fase, matar uma possibilidade de evolução. Quantas vezes a gente já passou por coisas na nossa vida que a gente estava ali prendendo, e quando não teve mais jeito a gente teve que soltar, e lá na frente a gente viu que foi muito melhor isso ter acontecido. É a mesma coisa. Algumas pessoas, eu recebi algumas mensagens nessa semana e conversando também com algumas amigas sobre término, né, de relacionamento, que o quanto ela estava sofrendo por isso. E daí eu fiz assim, gente, isso já aconteceu comigo também. Por que a gente tem a mania de tentar prender, segurar e manter alguém na nossa vida quando essa pessoa decide simplesmente sair? Ela tem a opção de ficar, a gente muitas vezes, a gente tenta melhorar, a gente tenta mudar as coisas, a gente dá várias chances e a pessoa ainda assim prefere sair da nossa vida. Ou então quando ela continua na nossa vida, continua nos magoando, nos ferindo, né? Então é como se a gente estivesse cutucando uma ferida que está ali tentando fazer o processo de cicatrização. É a mesma coisa. A gente precisa entender que tudo é fase, tudo é ciclo, e quanto mais a gente tentar manter as coisas como estão, mais a gente impede que isso possa se encerrar, esse ciclo de dor, de tristeza. E muitas vezes isso é por conta do apego. Eu queria muito falar sobre isso, sobre apego, que é algo que eu tenho aprendido muito ultimamente. Muitas vezes a gente está ali imerso em um relacionamento que não está nos fazendo bem, simplesmente porque estamos apegados a uma condição. E apego faz parte do ser humano, é algo que o ser humano tem, porque tem a ver com ego. Apego tem a ver com ego. E muitas vezes a gente quer manter esse apego simplesmente por conta do ego que a gente tem. Quantos relacionamentos ainda existem porque as pessoas têm medo de perder o status de ter um compromisso, sabe? E aí ficam presos a uma situação, uma circunstância que não estão felizes só por conta de um título, de um status.
E falando um pouco sobre uma conversa que eu tive com algumas amigas, as pessoas se frustram muito porque elas acabam criando uma expectativa muito grande em cima do outro. Isso não é só em relacionamentos que já são relacionamentos firmes, né? Mas até no começo de um relacionamento, as pessoas criam muita expectativa sobre o outro e acaba perdendo a oportunidade de entrega ao momento. Elas pensam muito no que elas querem que aconteça, sendo que quando envolve outra pessoa a gente não tem como controlar. Então elas pensam muito, eu não vou ficar com fulano porque eu tenho medo de me apegar e ele me largar e não ter um relacionamento. Então a sua vontade não é de estar com ele, com fulano, ou você com ela. A sua vontade é de ter um relacionamento, seja com ele ou com qualquer pessoa que está. Então acho que uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer nessa situação é desapegar e se entregar ao que está vivendo, não criar uma expectativa sobre algo que pode ou não acontecer, porque isso envolve outra pessoa, e quando envolve o outro a gente não tem como controlar. É a mesma coisa, outra situação que aconteceu, uma amiga conversando que ela estava conhecendo uma pessoa, que ela estava gostando muito de uma pessoa e eles estavam super se entendendo, sendo super felizes juntos, só que ela tava com medo, por mais que ele quisesse, ela tava com medo de intitular o relacionamento como um namoro, porque ela tava com medo disso ser só uma sensação, um sentimento, por conta da situação da quarentena, né? E aí eu fiz assim, então, se você tá gostando dele e você quer viver isso, você já tá vivendo isso, só tá com medo de colocar um título, pare de se apegar ao que pode acontecer depois. Viva esse momento agora. E se daqui mais lá na frente vocês verem que vocês perceberem que foi algo momentâneo, vocês encerram esse ciclo e tá tudo bem. As pessoas precisam parar de colocar tanto peso no fim do ciclo, sabe? Porque não é porque uma pessoa termina com outra que não existe sentimento. Pelo contrário, gostar também é deixar ir. E gostar também é entender que, poxa, eu gosto dessa pessoa, só que eu não tô oferecendo o que ela merece. Eu não tô oferecendo o que ela quer receber. Então, chegou o momento de eu assumir isso e falar assim, infelizmente a gente vai ter que seguir separado. Isso não significa que eu não gosto de você. Isso significa que eu gosto tanto de você que eu sei que você merece algo melhor, alguém que possa me oferecer um pouco mais do que eu tô te oferecendo. E parar de pesar tanto isso, entendeu? Porque acontece, faz parte da vida. E quem tá do outro lado também, que recebe isso da pessoa, a pessoa ter consciência de que, de fato, ela merece algo melhor. E não é que você não vai sofrer, porque a gente sofre, toda a rotina quando é quebrada causa um desconforto. Para algumas pessoas mais, para outras menos. E não causa desconforto só para quem recebe a informação de que aquele ciclo vai encerrar. Causa desconforto também para quem encerra os ciclos. E quem tá do outro lado, que receber isso e falar assim, poxa, eu me amo tanto, eu gosto tanto de mim, que eu sei do meu valor e eu sei que eu mereço mais. Então, se ele não pode me oferecer isso, se o outro não pode me oferecer isso, tá na hora de eu encerrar esse ciclo e me abrir para as novas possibilidades. Isso não é só em questão de relacionamento, não, gente. É questão de tudo na vida. Muitas vezes a gente cria tanta expectativa sobre uma coisa, a gente se apega tanto a um resultado, que a gente vê tanto aquilo ali que a gente quer e a gente acaba perdendo as oportunidades que a vida nos dá. Porque a gente quer aquilo ali daquele jeitinho e só aceita aquilo ali. E muitas vezes a vida tem uma outra forma de nos apresentar algo que pode ser muito bom também. Então estejam abertos às possibilidades. Não criem tanta expectativa, não espere tanto resultado fixo de uma coisa. Porque é muito provável que você vá se frustrar e você vai perder uma grande oportunidade. Então, assim, não se apeguem tanto ao outro, aos resultados. Deixa a vida fluir. Não é deixa a vida me levar, a vida leva eu, não. Sabe o que você quer, porque você só pode alcançar algo quando você sabe o que você quer. Então, assim, sabe o que você quer. Não se apegue tanto aos mínimos detalhes. Se permita viver, se permita sentir, se permita ser feliz com o que você tem, do jeito que você tem, no hoje, pensando no hoje. Eu não vou me estender muito, porque esse assunto é muito longo. Então, eu ficaria horas falando sobre isso. Mas que seja pelo menos o primeiro vídeo de uma série, né, de vídeos que eu possa vir fazer sobre relacionamento, sobre apego, sobre leveza. E é isso, gente, que a gente possa ter uma vida com sabedoria e leveza. Eu tenho tatuado isso pra mim, porque é uma coisa que eu também tenho trabalhado em mim. Que a gente possa ter sabedoria pra entender quando sim, quando não, quando começa, quando termina.
para ser um pouco mais racional, para conseguir dominar esse turbilhão de sensações que a gente tem quando envolve sentimento, envolve o outro, e que a gente possa levar isso tudo com leveza, literalmente, né? Que a gente possa respirar um pouquinho mais, que a gente possa ser mais calmo e assim conseguir fluir melhor a nossa vida e os nossos relacionamentos e tudo que a vida nos oferece. Então, que esse vídeo tenha feito sentido para você. Curta, compartilhe com outras pessoas, comentem, me digam o que vocês acharam.